Isaías 40, iniciando a leitura no verso 29. Isaías 40, 29 a 31. Isaías capítulo 40, verso 29 a 31. A palavra de Deus diz, e isso referente ao nosso bom Deus: Ele dá poder ao desfalecido, e para aqueles que não têm nenhum vigor, Ele aumenta força. Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados, e os homens jovens cairão completamente. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se levantarão ou se elevarão com asas como águias. Eles correrão e não estarão cansados, e eles caminharão e não desfalecerão. Eu gostaria de tomar os próximos minutos que nós temos agora nesse domingo de manhã, falando sobre o assunto de por que, é uma pergunta, por que os jovens desfalecem? Por que os jovens desfalecem? O jovem, já por questão de sua idade, ele tem força, ele tem energia. Porém, como é triste ver o jovem desfalecer. Como é triste ver o jovem desistir. Eu quero que você entenda essa mensagem de duas formas. Se você é jovem, fisicamente jovem, isso é de 42 anos para baixo, tá? Então, você deveria entender essa mensagem como sendo para você. Mas olha, há pessoas salvas que, independente de sua idade física, são jovens. Pelo tempo que são salvos, ou pela questão de, infelizmente, em algum momento, seu crescimento espiritual retardou. Acontece isso também. Então, eu não estou pregando somente para aquela idade etária de 42 anos para baixo. Estou pregando hoje para todos. Olha, deve ser que alguns aqui, graças a Deus, pela graça de Deus, são bem maduros na fé. Sua tendência não é desfalecer ou desistir com tanta facilidade. Graças a Deus, então, talvez algumas pessoas aqui, pela graça de Deus, se encontra nessa situação de maturidade. Porém, eu alerto você que tome cuidado, porque o homem que se acha em pé deve tomar cuidado que não caia. Por que os jovens desfalecem? Bom, vamos primeiro para 1 João capítulo 2. Guarde aqui Isaías 40. Mas eu quero falar um pouco mais sobre essa questão de idades espirituais que existem. Olha aqui, 1 João capítulo 2. Aqui, a palavra de Deus cita 3 idades espirituais. 1 João capítulo 2, olha a partir do verso 12. O apóstolo João diz: escrevo-vos, filhinhos. Esse é o primeiro grupo. O grupo mais novo, mais jovem, desses 3 que ele vai citar aqui. Escrevo-vos, filhinhos, porque vossos pecados estão perdoados por causa do nome dele. Esse é aquele salvo que ele está gozando daquele tempo da vida cristã, que agora ele sabe que ele é salvo. Ele
fica assim, focando nisso, e até deve, porque ele nasceu de novo, seus pecados foram perdoados. Que alegria, como criança, ele vai descobrindo o novo mundo no qual ele está. Não um novo mundo quanto esse mundo físico que já é condenado, mas eu falo, agora ele está na família de Deus. Ele é filhinho. Ele sabe ter alegria em saber que seus pecados estão perdoados. 13. Escreva-vos, pais. Já pula um grupo e vai para o outro. Porque vós conheceste aquele que desde o princípio. Há uma comunhão mais íntima aqui. Vemos e entendemos maturidade espiritual. Escreva-vos, jovens. Esse foi quem o Espírito Santo pulou para citar os pais. Esse é o grupo do meio. Escreva-vos, jovens, porque vos vencestes o maligno. Esse grupo aqui, por sua força e também por seu bom ânimo, eles é um grupo aqui forte. Eu vos escrevo, filhinhos, porque conheceste o Pai. Aí, já vendo aí como que deve ser. O filho, o filhinho, quer dizer, a criança, ele vai crescendo e assim se aproximando a Deus e assim vai se aprofundando mais na sua comunhão íntima com o Senhor, ao ponto de conhecer mais. Conhecer onde ele busca a força, felicidade, ânimo, chega a ser jovem, depois de ser jovem, aí pela experiência, pelo uso, aí ele vai amadurecendo, ele se torna pai, se torna assim bem estabelecido, bem enraizado mesmo na sua vida cristã. Filhinhos, jovens, pais. Eu creio que muitas vezes nas nossas igrejas bíblicas, a maioria, o grupo maior seja esse de jovens, porque a Bíblia vai sendo ensinado, primeiro pregado, o Evangelho da graça de Deus, a pessoa aceita, nunca, como foi dado testemunho aqui hoje pelo irmão Antônio, nunca sabia, ninguém nunca me falou, a pessoa fala, alguém ensina, um pregador prega, e aí a pessoa descobre aquela maravilha, salvação, os pecados são perdoados, amém. Aí numa igreja bíblica vai sendo o quê? Discipulado, vai sendo ensinado, vai aprendendo as coisas, vai adquirindo o quê? Uma força espiritual, conhecimento, mas não somente conhecimento, uma rocha sobre a qual está em pé, Jesus Cristo, aí fica forte, fica animado, é jovem, mas não tem muita experiência. Não tem muita maturidade. Aí não tem, às vezes não tem uma comunhão bem profunda com o Senhor Jesus. Conhece muita coisa. Tem uma certa força pela sã doutrina que conhece. Mas aquele foco, aquele alvo que é andar com Jesus Cristo. Aí colocar sim como alvo mesmo, Jesus. Oração. Leitura bíblica, mas assim, em buscar a face dele, não somente para sua vanglória. Muitas vezes os jovens fazem para vanglória, faz para aparecer porque é jovem, amém? São imaturos. Muitas vezes eu creio que nossas igrejas bíblicas, estou falando das bíblicas, a maior grupo de crentes, eles se enquadram mesmo nesse grupo aqui de jovens. Você vê cada coisa. Você vê assim coisa até impressionante, Deus fazendo grande coisa na sua vida. A pessoa, ela é salva, ela começa a crescer, ela vê que ela tem lá na prateleira dela um monte de livro que não deve ter. Ela arranca da prateleira, joga no saco de lixo, já leva lá, coloca no lado da rua lá para os homens passar lá e jogar fora. Aí ela pensa, puxa, mas se alguém pega, se alguém lá vê o que eu tenho, sabe, nem vou jogar fora. Aí leva lá para um lote que não tem nada lá, e aí um monte de capim lá, joga lá, põe gasolina, põe fogo e queima tudo. Você vê que dedicação essa pessoa tem. Ela entra lá na guarda-roupa, já vai rasgando, jogando, queimando coisa, e a vida dela vai mudando. Você vê a coragem na pessoa. Você vê o amor da pessoa. Ela entrega a folheta, a pessoa, assim, de coração duro, pega a folheta, vai amassando, a folheta joga na cara dela. E ela olha na pessoa e fala, mas que isso? Jesus Cristo morreu por você e morreu por amor. Como é que pode fazer uma coisa dessa? Né? Você vê o jovem cristão fazendo cada coisa, mas daí do nada.
Parece que é do nada, mas com o tempo, o que acontece? Acontece que a gente não consegue ir lutando por nossa força, ou lutando muito por nosso ânimo. A gente tem que passar por aquela maturidade e empreender de onde é a fonte da nossa força. De onde é a origem, sim, do nosso ânimo, felicidade. Estamos fazendo isso para quem? E por quem? Eu gostaria de focar um pouquinho nessa questão de por que os jovens desfalecem. Não somente os jovens em questão de idade etária, mas os jovens em questão de jovens idade espiritual. Isaías 40, verso 30 diz: e os jovens irão desfalecer, e estarão cansados, e os homens jovens cairão completamente. Primeira coisa que eu vejo e entendo dos jovens é que eles também são inibidos pela carne. Eles também são inibidos pela carne. Gente, é jovem, tem força, mas também é carne. Fiquei sabendo esse final de semana. E um jovem, 26 anos de idade, nenhum sinal, nada. Na véspera do Natal, foi deitar, dormir na casa dos pais. Próximo dia, Natal. A mãe estranhou, o cara não levanta. Pensou, tá aproveitando o feriado. Foi lá ver o jovem. A mãe encontrou o jovem, 26 anos de idade. Morreu. Como é que morreu, pastor? Morreu de ataque cardíaco. Ataque cardíaco. Mas que coisa acontece. Até com o jovem. Não é normal. Não é usual. Mas acontece. Você vê um jovem lá jogando bola lá, né? Aí, né, fazendo tudo que eles fazem, que eu não consigo fazer. Aí de repente, que isso? Nem tem 40 anos. Mas é carne. É carne. Espiritualmente falando, até o jovem cristão, com conhecimento bom da palavra de Deus, sabe o que acontece? Ele, espiritualmente falando, ele vai se lesionando. Ele vai se adoentando. Fica doente. Por quê? Porque é carne. Porque é carne. Pode acontecer com você. Você hoje está com bom ânimo, tem um tempo de salvação e já adquiriu bastante conhecimento bíblico. E nesse momento, você como jovem, você só vê o quê? O futuro seu como uma maravilha. O jovem tem essa tendência. Por falta de experiência, ele vai olhando para seu futuro, pensa, eu vou casar, eu vou ter essa carreira, vou adquirir, sei lá, esse dinheiro ali, aqui. Mas aí muitas vezes não acaba acontecendo daquele jeito. Muitas vezes até antes de conseguir casar ou até se formar ou achar a carreira dele, o que acontece? Desfalece, desiste. Mas por quê? Porque é carne. Espiritualmente acontece a mesma coisa. Você é carne. Você é carne. São inibidos pela carne. São também inexperientes. Inexperientes. Muitas vezes, o que acontece? Pessoas jovens não sabem usar o conhecimento que têm. Olha 1 Coríntios 8, 4. 1 Coríntios 8, 4. No que diz respeito ao comer das coisas oferecidas em sacrifício aos ídolos, nós sabemos que o ídolo é nada no mundo, e não há outro Deus, somente um. Amém? Amém. Nós sabemos disso. Sabe quem não sabe disso? O mundo lá fora. Muitos, assim, foram criados dentro dessa cegueira de que eles têm que se encurvar e adorar o quê? Um ídolo. O testemunho foi dado aqui hoje, pela manhã. Eu achei bastante sábio da forma que esse homem lidou com o nosso irmão Antônio. Chamou ele para tomar café.
Ele não chegou lá e falou, jovem, o que você está fazendo aqui? Adorando nosso Senhor, você sabe que é demônio? Não foi assim que ele abordou o assunto. O homem, ele usou uma maturidade espiritual, convidou o moço, sentou o moço na frente, né? Deu um café para ele, orou certo também, e estrategicamente apresentou esse jovem a verdade. Olha o verso 1. Ora, no tocante às coisas oferecidas aos ídolos, nós sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento envaidece, mas a caridade edifica. Recentemente, eu estava com o irmão Eric no evangelismo de porta em porta, casa em casa, e ele tive a oportunidade de evangelizar um homem que foi criado no meio pentecostal. Dava para ver pela resposta do homem que ele estava confiando em suas próprias obras para salvação, ou seja, ele não era salvo. Aí era interessante ver no percurso aí daquela conversa, quantas vezes esse moço, esse homem, ele assim, estava insinuando outras coisas, comentando de umas coisas, doutrinas assim, pentecostais, doutrinas assim, dos evangélicos, coisa que a gente sabe que não é a palavra, não é a verdade segundo a palavra de Deus. Mas o que eu achei interessante, o certo, é que o irmão Eric, ele foi mantendo o foco. O homem fala, mas e aí, falando de isso aí. E o irmão Eric, mas olha aqui, o que a palavra de Deus diz a respeito da sua salvação. Aqui nós estamos nesse momento falando de sua salvação. É isso mesmo, não adianta tentar assim resolver todas as questões doutrinárias com uma pessoa que nem salva é. Se ela não consegue entender que salvação não é pelas obras dela, mas sim somente por Jesus Cristo. É a mesma coisa você ficar dando somente um remédio para aquele que está morrendo por um tumor por dentro. Tem que arrancar primeiro o tumor. Tem que tratar, sim, a fonte, a origem da doença, não somente os sintomas. Muitas vezes os jovens são inexperientes e por isso eles vão falando de cada coisa, até usando o conhecimento que tem de forma errada. E aí não vem o fruto esperado, e o que acontece? Não adianta. Não vale a pena. Inexperiência. São o quê? Impulsivos. Eu dou graças a Deus por pessoa decidida, viu? Há uma diferença entre pessoa decidida e impulsão, né? Aquele que é de impulsão, tomar decisão impulsiva, ele toma decisão sem pensar, ele toma o gosto, eu quero, isso parece bom. A pessoa decidida, não. Deixa eu olhar aqui, deixa eu pesar aqui, deixa eu analisar, deixa eu pensar. Deus, por favor, me mostra. Esse, vamos lá. Descartou, vamos lá. Eu dou graças a Deus pela pessoa decidida. Eu não me dou bem com pessoa que fica indecisa. Eu não sei se vou falar isso, fazer isso, blá. Mas por que pá? Cava um buraco e se enfia lá dentro, porque não serve mais para nada, gente. Não sabe tomar uma decisão? Toma uma ou outra, vamos lá, vamos se decidir. Mas impulsão não deve ser impossível. E aí, pela inexperiência, o jovem é o quê? Muito impulsivo. Vê aquilo, parece que é bonito, lindo, não pensa nas consequências, não pesa as consequências, resultado, e vai e faz. Por quê? Porque é impulsivo. Todo ano, no meu país, muitos jovens acabam perdendo sua vida, sabe? Como? Dirigir carro. Com 16 anos de idade, lá nos Estados Unidos, você consegue tirar a sua habilitação sem negar. 16 anos de idade. Na verdade, com 15, até em alguns estados com 14 anos, você consegue tirar um documento aí que deixa você dirigir junto, é um temporário, que você dirige junto com pessoa de 21 anos, que já é habilitado na frente, né? Na frente, do lado do passageiro, se tal pessoa de 21 anos para cima está com você e está habilitado, está do seu lado, você consegue 14, 15 anos dirigir. Mas que loucura!
Eu acho 16 anos já muito jovem. Aí os pais, porque tem como, vai e compra um carro para essa criança. E a criança impulsivo, vamos lá, vamos festejar, vamos lá fazer isso, vamos lá fazer aquilo. Perdi um amigo, Matt Day, saiu do colégio. Lá o estacionamento. Os carros aqui são de quem? Os alunos. 16, 17, 18 anos de idade. Com seu carro lá. Não é cidade grande não, cidade de roça, cidade pequena. 5, 6 mil pessoas. Aí, o meu amigo, ele saiu da escola naquele dia, lá pelas 3 horas da tarde, que lá tem essa, né, mais ou menos das 8 até 3 horas da tarde. Você almoça lá, tudo aquilo. Saiu lá, numa sexta-feira, saiu lá, e a estrada na frente do colégio lá, a escola, por ser também mais na roça, era asfaltado somente até um ponto. Porque lá já começava assim, a ser mais roça, e lá era só de pedrinha, cascalho. Ele foi no carro dele, um carro de esporte mesmo, não lembro qual que tipo de carro que era, mas ele foi saindo rápido, né? Se mostrando também, né? Saiu do asfalto, pegou os cascalhos, capotou o carro, morreu na hora. Quebrou o pescoço. Impulsão. Só, sabe, louvo a Deus para a pessoa decidir. A gente, ao reconhecer que é verdade, ao sentir no nosso coração a impressão do Espírito Santo que é real, Ele mostrando a verdade desse livro para nós devemos ser decididos, amém? Mas não impulsivos. Não somente fazendo, porque, eu acho que é isso mesmo. Quantas vezes, eu já vi pessoas dizer, eu sou chamado para ser pregador. Eu já fui chamado a ser missionário. E olhando para a pessoa, o que eu gosto de ver, e o que a igreja local deveria experimentar é pessoas do meio delas sendo, sim, chamados, amém? E não somente para esses cargos, mas também para ser um evangelista pessoal no seu dia a dia. Né? Nada está errado com isso. Mas você tem que tomar cuidado de não ser impossível. Precipitar a vontade de Deus. Isso também no casamento. Isso também questão de um outro serviço. Vou ganhar mais. Não, tem que orar. Não sai da escola assim. 120. Logo você vai capotar. Sair olhando. Entrando no trânsito devagar. Olhando o que na velocidade que Deus quer. Eu louvo a Deus quando a pessoa cresce, mas quando você vê a pessoa que cresce muito rápido, e aí você vê uma certa arrogância, não, porque o jovem tem um certo ponto, acaba sendo assim, impulsivo e, consequentemente, por sua inexperiência também, ele acaba sendo um pouco arrogante. Então, os crentes mais maduros têm que saber lidar até com isso, né? Você lembra a história de José? José sonhou com o quê? O sonho dele era que os irmãos dele, os pais e os irmãos iriam se curvar perante ele. E o cara não tinha experiência. Ele era muito impulsivo. Ele acordava, saía lá, os irmãos dele trabalhando lá, sei lá, tocando as ovelhas, né? Cortando, né? Tô usando lá o lã, sei lá o que você está falando. E ele chegou lá, Ô irmão, tudo bem? Sabe o que eu sonhei? Deus me deu um sonho. Josézinho, o que foi? Todos vocês vão se encurvar perante mim. Verdade? Era verdade. Só que ele foi se gabando disso. Pouco arrogante, inexperiente, impulsivo. Até nisso você pode errar. Você pode entender a vontade de Deus para a sua vida e errar em precipitar a hora certa. O momento, o tempo certo. Porque os jovens desfalecem. Acabam precipitando a vontade de Deus. Acabam tomando decisões por impulsão. Sabe o que Deus quer? Nós vamos chegar lá. Mas não é impulsão. E impulsão é diferente de decisão, viu? É diferente. Não confunde os dois.
São inibidos por sua carne, são inexperientes, são impulsivos. Que mais são? São intensos. O jovem, por natureza, ele é o quê? Ele é muito intenso. Tem uma intensidade muito grande. Por causa de sua força física. Né? Olha, Filipenses capítulo 4. Pega Filipenses 4 e 1 Coríntios 10. Eu já citei até 1 Coríntios 10. Filipenses 4. Filipenses 4. Verso 13. Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Amém. Amém. Só que note como essa questão dele ter essa capacidade, ela foi desenvolvida por meio de o quê? De experiências que Deus permitiu na vida dele. Assim, consequentemente, ele amadureceu, ele cresceu. Olha o que ele fala no verso 11. Eu sei como estar humilhado e sei também como ter abundância. Em todo lugar, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Mas como é que ele sabia estar humilhado? Ou como ter abundância? Ou como ter fartura ou ter fome? Como é que ele entendeu isso e sabia? Olha no verso 12. Estou o quê? Instruído. O jovem, que é um jovem de ouro. Vamos falar sério. O jovem que é jovem de ouro, sabe como é? Ele é um jovem que aceita instrução. Você já leu o livro de Provérbios? Você já leu quantas vezes o Salomão destaca isso com seu filho, quando ele está falando? Da importância você aceitar a instrução. Em instrução ele também explicou que a repreensão é o caminho da... Muitas vezes a instrução vem como quê? Como repreensão. Porque o jovem na sua inexperiência, o jovem na sua impulsão, o jovem na sua intensidade, acaba fazendo coisas, mas infelizmente vai fazendo muitos erros. Às vezes até são errinhos, mas os errinhos acumulando causa bastante problema. E aí chega aquele mais maduro, o pai, e fala: "Oh filho, te amo, mas não era para fazer isso. Não era para fazer aquilo. Você errou aí." O jovem tolo sabe o que ele fala? "Ah, que isso. Essa aí é a opinião dele. Esse aí ele pensa porque ele é velho." Sabe, gente? Espiritualmente tem gente que faz isso na igreja. "Ah, essa é a opinião do pastor. Ah, ele pensa assim porque ele tem umas ideias mais antigas, sei lá." Quando na verdade as repreensões são o quê? O caminho da vida. Instrução. Graças a Deus eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece, mas isso existe, essa capacidade vem com o quê? Com crescimento. Você tem que andar com o Senhor Jesus Cristo. Você tem que aprender com Jesus Cristo. Você tem que esperar em Jesus Cristo. Não toma as decisões inibidos por sua carne. Sua carne vai te enganar. Não confie em si mesmo. Faça o contrário do mundo. Não acha, porque eu sou jovem. E eu estou falando não somente em termos físicos, mas também em termos espirituais. Porque eu sou jovem, eu tenho a força, tenho ânimo, tenho conhecimento, vai dar certo. Não, pode ser muito enganado por sua própria carne. E essa força sua que você está sentindo, que está te animando, pode te levar a fazer algo que é totalmente... pode ser até uma coisa boa,
mas não é a vontade de Deus para a sua vida. Ela é boa, ele é bom. Os dois são dedicados a Deus, mas não quer dizer que Deus quer que ele e ela casem. Estou falando de vocês, tá? Estão aqui? Não estou falando deles, né? Mas eu estou usando como exemplo. Pode ser, eu estou aqui, tenho a oportunidade de ir lá e, sei lá, que cidade e fundar uma igreja. Tem alguma coisa errada em fundar uma igreja? Mas não pode ser que Deus não quer isso para a sua vida. Né? Tem um fardo muito grande para missões, eu vou lá para a África. Parabéns que você tem essa vontade. Muitos nem pensam em ter, ou nem se entregam assim, mas não quer dizer que Deus quer que você seja missionário na África. Ou pode ser que Deus quer que você seja, mas não agora. Mais para frente. Jovens, por que os jovens desfalecem? Porque são inibidos pela carne. São inexperientes. Amém? Eles são impulsivos demais, são intensos demais. E por último, sabe? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Verso 12. Eu já citei o texto, mas eu não citei o próximo verso. 12 diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejais capazes de suportá-la. No final de tudo, sabe por quê? Motivo principal porque o jovem desfalece? Porque ele ainda é imaturo. Amém? Ele não tem uma maturidade que combina com a força que tem, com o conhecimento que tem. Força dele está aqui, ânimo está aqui, pela energia que tem, está tudo aqui. A maturidade está onde? Está mais aqui. Mesmo se passou por certas dificuldades na sua vida, que assim desenvolveu nele uma maturidade além do normal que acontece, não tem nada igual a adquirir a maturidade que você precisa pela experiência. E quando estou falando experiência, eu não estou falando de experiência em questão de fazer o errado, ou a experiência desejada, o que deve ser desejada, desejável é o quê? A experiência em andar com Jesus Cristo. E aprender que, não é por meus pés, por meus braços, por minha mente, por minha força, por força da minha vontade que eu vou conseguir. Olha Romanos 5. Romanos 5, verso 1. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, experiência, a esperança. Tem uma poesia nos Estados Unidos que é muito citada nas formaturas do colégio. E é lindo, é doce de mel. Fala para o jovem como a vida é maravilhosa e que tem um caminho
na sua frente aí, você tem que seguir ao seu coração, vai seguindo esse caminho, que vai ser tudo azul. Eu lembro quando minha irmã se formou no colégio, o pastor Donovan fez a palestra assim, ele falou na formatura dos jovens crentes que estavam se formando. Uma delas foi a filha dele, e a gente estava lá na igreja, e ele citou essa poesia, né? E todo mundo meio... Aí ele parou e falou, sabe a realidade? A realidade que a vida real é o aposta. Você vai achando que esse caminho na tua frente é uma maravilha, aí você começa a trilhar, você sozinho, com esse pensamento, eu vou conseguir, tá bom. Sabe, ele falou, de repente, você vai pisar num buraco, você vai cair. Você vai se encontrar com uma quebra-mala, e de repente vai sentir o baque. Depois você vai ver que tem um murro para você subir, e você não vai ter força. Ou seja, o caminho da vida somente pode ser trilhado pela força do Senhor. Porque está cheio de buracos, está cheio de murro, está cheio de uma quebra-mala, redutor um após o outro. E a única forma de você não desfalecer, de não se desistir, é o quê? A resposta está no nosso texto inicial. Olha Isaías, por favor. Isaías. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão com asas como águias. Eles correrão e não estarão cansados. E eles caminharão e não desfalecerão. O jovem desfalece por quê? Porque é inibido pela carne, é inexperiente, é impossível, é intenso demais, imaturo demais. Qual é a resposta? A resposta é aprender a esperar no Senhor. Nisso eu não posso me ser uma pessoa que confia na minha carne. Eu tenho que ser uma pessoa com a ótica espiritual que entende que a minha carne é podre e perversa. Amém. Eu não posso agir por impulso. Vou fazer porque eu quero, porque eu acho bom. Porque isso aí enquadra com a visão, com o sonho que eu tenho para a minha vida. Não. Eu também sei que as águias têm uma coisa bastante interessante. Os pais, na hora que é para os filhotes sair do ninho, eles acabam pondo espinho. Pondo algumas coisas dentro do ninho que incomoda o filho. Para que não sente mais em casa. E que sente aquela vontade de sair do ninho. Deus fará isso na sua vida, na hora certa. Deus vai te incomodando, Ele vai te mostrando, mas você tem que esperar nele. Não pode escrever a história da sua vida. O mundo fala isso. Escreva sua própria história. Pior coisa que pode acontecer. Eu não quero escrever a história da minha vida. O problema é os capítulos que eu já escrevi. Os capítulos da minha vida que já escrevi, eu vou te falar, não deu nada certo. São feiura. Amém? Amém. Alguém diga amém? Amém. Sabe, os capítulos lindos, as páginas, folhas lindas, são aqueles que Jesus Cristo escreve. Amém. Ele vai te falar a hora que é para vocês sair do ninho. Ele vai deixar claro. Eu falo para vocês, eu não sou uma pessoa muito inteligente. Sou muito simples demais. Se eu tiver alguma inteligência, tudo vinculado realmente à palavra de Deus. Esse livro abre a nossa mente de forma adequada, certa. Eu estou falando da retidão mesmo, para entender as coisas. E
com 41 anos de idade, eu sei dos capítulos que eu escrevi. Eu não quero nem olhar mais para eles, graças a Deus, são sob o sangue de Jesus Cristo. Mas eu também entendo os capítulos que Deus está escrevendo. E sabe como termina? Com o casamento, com as bodas. A igreja com Jesus Cristo, Ele recebendo toda a glória. Eu quero levar ao tribunal de Cristo alguma dessas folhas que Ele escreveu. Olha, outra coisa, como diz um pastor uma vez, é uma coisa pregar com a unção do Espírito Santo. E é outra coisa totalmente diferente pregar sem a aprovação do Espírito Santo. Eu sei isso como pastor. Mas olha, pode-se aplicar isso à sua vida e você já percebeu isso. Como é diferente a vida do cristão que anda com a aprovação, unção do Espírito Santo. E como é totalmente outra coisa o cristão que anda sem a unção, sem a aprovação de Deus. Se analise, pastor, pode ser que estou sendo inibido. Pode ser que eu tomei umas decisões por impulsão mesmo. Eu não tenho experiência mesmo. Eu reconheço que preciso mais. Graças a Deus você tem tudo que você precisa aqui. Não que Ele vai te revelar hoje. Muitas vezes, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai deixar você ler Gênesis até Apocalipse, Gênesis até Apocalipse, Gênesis até Apocalipse, Gênesis até Apocalipse. E em uma dessas vezes, você vai parar lá em Ezequiel. Ezequiel? Acontece, já aconteceu comigo. E a resposta está lá. Mas você precisava toda essa experiência na leitura, e toda essa experiência na prática, lidando com as coisas do dia a dia, para aprender, sabe? A melhor coisa é entrar no trânsito, olhando, esperando nele, não sair correndo. Mas olhando sim para Ele, porque se não olhar para Ele, é algo contínuo na nossa vida. Essa vontade de sair por impulsão, tomar decisão por inexperiência. Não. Olha para o Pai. Ele sabe o melhor para você. Hoje, alguns de vocês estão eu sei disso, eu não estou sendo pentecostal. Não, porque é comum. Você viu lá 1 Coríntios 10, 13? Essas tentações são comuns entre nós. Eu sei, porque eu passo por isso. Já passei também, amém? E passo. Você vai sentir aquela ansiedade, aquela vontade, aquela impulsão. Deus fala, calma. Eu sei a hora de pôr os espinhos no seu ninho. Eu sei a hora de incomodar, e não é agora. Tem umas coisas aí que eu quero ajeitar na sua vida, umas experiências. Você ficar humilhado, você ter fome, você ter abundância e assim saber como você pode fazer todas as coisas em Cristo, que fortalece você. Ele falando conosco.